Você já percebeu que às vezes a vida financeira parece travar, mesmo quando você trabalha, tenta, insiste e nada muda? Talvez isso aconteça porque você começa o dia com a mente vazia, enquanto poderia começar com afirmações poderosas que ativam a mesma sabedoria de Salomão que guiou reis, comerciantes e famílias inteiras à prosperidade bíblica. E o que poucas pessoas entendem é que a vida muda quando a reprogramação mental muda, quando você troca pensamentos soltos por palavras de poder, por afirmações matinais que despertam uma verdadeira mentalidade de riqueza. Salomão ensinava que a boca do sábio constrói o próprio futuro, enquanto a do tolo abre portas para a pobreza. E muitos hoje vivem como servos, quando poderiam pensar como reis. Você repete reclamações logo cedo, enquanto poderia declarar frases de Salomão capazes de ativar abundância, multiplicação financeira e uma mentalidade próspera que muda decisões e resultados. E se você soubesse que existem 7 frases da manhã, simples, espirituais, mas profundamente transformadoras, que atuam como um ritual matinal de prosperidade. Um ritual que desperta clareza, direção divina e riqueza espiritual, abrindo espaço para decisões sábias e oportunidades que antes você nem enxergava. E se essas palavras fossem exatamente o que está faltando para romper o ciclo da escassez e finalmente entrar no fluxo da prosperidade, aquele fluxo que Salomão chamava de lei da semeadura aplicada com entendimento? Hoje eu vou te mostrar as 7 frases que podem se tornar a virada da sua vida. Diga estas 7 frases de Salomão pela manhã e veja seu dinheiro multiplicar. Mas principalmente, veja quem você é se transformar. E a última frase é tão forte, tão profunda, que muitos não estão preparados para ouvi-la sem sentir algo mudar por dentro. Prepare-se. Porque quando um segredo milenar se revela, nada permanece igual. Frase 1. Eu ativo hoje a sabedoria que me guia para decisões financeiras certas. O curioso é que depois de ouvir aquelas primeiras palavras de Salomão ecoando como um chamado, a mente desperta para algo maior. O poder da sabedoria divina atuando antes mesmo do dia começar. É por isso que essa afirmação se torna o primeiro passo para a reprogramação mental e para uma mentalidade de riqueza. Quando você diz, eu ativo hoje a sabedoria, está convidando a mesma sabedoria que guiou reis, profetas e mães prudentes a escolher o caminho certo mesmo quando tudo parecia confuso. E se Salomão estivesse olhando para suas escolhas agora, o que ele diria? Essa frase é como abrir uma janela no espírito ao amanhecer. Em tempos antigos, antes de negociar terras ou tomar qualquer decisão, os homens procuravam conselhos sábios e as mulheres prudentes buscavam discernimento para proteger o lar. Hoje você faz isso ativando essa palavra de poder, permitindo que sua mente escape da pressa, da ansiedade e da impulsividade financeira. Essa é a chave que transforma pequenos passos em prosperidade financeira e escolhas assertivas. Quantas vezes você tomou decisões rápidas, sem sabedoria? Quando você repete essa afirmação pela manhã, desperta uma força silenciosa que reorganiza seus pensamentos. É como quando Salomão descreve em Provérbios que o coração do sábio discerne o tempo e o modo, mostrando que decisões financeiras certas não nascem do acaso, mas da clareza. Essa clareza se torna o início da abundância, da riqueza com propósito e da mentalidade próspera que constrói um legado duradouro. Imagine por um instante como seria sua vida se todos os dias você ativasse esse mesmo discernimento. E o mais forte desta afirmação é que ela marca o começo de uma jornada espiritual e prática. É o ponto onde sua mente se alinha ao que Deus já preparou, onde a sabedoria milenar começa a moldar suas escolhas de forma natural. Não é apenas uma frase da manhã,
É uma semente plantada dentro de você. E como toda semente, ela prepara o terreno para algo ainda maior que está por vir. Assim, ao ativar essa sabedoria, você abre espaço para a próxima verdade, aquela que molda sua identidade próspera e transforma sua forma de se ver no mundo. Frase 2. Eu me torno melhor a cada manhã e minha prosperidade cresce comigo. Depois de ativar a sabedoria que ilumina suas decisões, algo começa a acontecer dentro de você. Uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. Salomão sempre ensinou que a verdadeira prosperidade não começa no ouro, mas na identidade de quem o carrega. Ao declarar que você se torna melhor a cada manhã, está reconhecendo que a prosperidade financeira e a mentalidade de riqueza crescem de dentro para fora. E se você realmente acreditasse que está se tornando melhor, como isso mudaria suas atitudes hoje? Esse princípio era tão forte no tempo dos reis que até as mulheres virtuosas o aplicavam ao cuidar da casa e dos negócios da família. Elas sabiam que prosperidade bíblica não era apenas acúmulo, mas evolução diária. Essa frase funciona como uma afirmação poderosa que reforça sua identidade próspera, lembrando que você está em constante desenvolvimento pessoal, construindo riqueza espiritual e mental antes de colher resultados exteriores. Quantas vezes você esqueceu do quanto já cresceu e deixou de honrar sua própria evolução? Quando você assume que sua prosperidade cresce com você, seus olhos começam a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como se uma lente nova fosse colocada sobre sua vida, permitindo ver potencial onde antes só havia medo. Salomão chamava isso de olhos iluminados, um sinal de que a mentalidade próspera está despertando. E quando essa luz chega, decisões ficam mais claras, caminhos se alinham e até pequenos hábitos começam a trazer multiplicação financeira natural. À medida que você internaliza essa declaração, vai percebendo que se tornar melhor a cada manhã não é uma promessa vazia, mas um convite divino para caminhar em direção ao seu próprio destino. É por isso que essa afirmação prepara o terreno para algo ainda maior. A capacidade de reconhecer quando as portas da abundância já estão abertas diante de você. E quando esse reconhecimento desperta, tudo muda, porque a prosperidade se torna inevitável para quem sabe identificá-la no caminho. Frase 3. Caminhos de abundância estão abertos para mim e eu reconheço cada oportunidade. Quando você entende que está crescendo a cada manhã, sua percepção começa a mudar, como se um véu fosse retirado dos seus olhos. É nesse ponto que surge a terceira afirmação, aquela que desperta sua capacidade de enxergar o que já está diante de você. Salomão dizia que a sabedoria torna claras as sendas da vida, revelando portas que muitos ignoram. Ao declarar que caminhos de abundância estão abertos, você começa a assumir o papel de alguém que reconhece o que Deus coloca no trajeto. E se você já tivesse perdido oportunidades apenas porque não estava vendo? Essa afirmação funciona como uma reprogramação mental que amplia sua visão, permitindo que perceba sinais, ideias e possibilidades que antes pareciam invisíveis. Nas histórias antigas, homens e mulheres sábios eram valorizados justamente porque conseguiam compreender oportunidades escondidas nos detalhes. Hoje, você faz isso despertando sua mentalidade de prosperidade, treinando sua atenção para o que produz crescimento, prosperidade financeira e riqueza com propósito. Quantas oportunidades passaram pela sua frente e você só percebeu depois de muito tempo? Quando você declara essa frase da manhã, algo poderoso acontece. Sua mente começa a diferenciar o que é distração do que é direção. Salomão chamava isso de discernimento, uma qualidade rara que transformava decisões comuns em multiplicação financeira. Essa clareza atrai oportunidades, porque você passa a agir com sabedoria milenar, reconhecendo o que realmente produz abundância. E quanto mais você identifica essas portas abertas,
mais natural se torna o movimento de avançar com segurança e fé. E o mais interessante é que reconhecer oportunidades é o primeiro passo para transformar o que é invisível em algo real. Quando sua mente assume que esses caminhos já existem, você cria espaço para que a prosperidade bíblica se manifeste no cotidiano, nos negócios, nas relações e até nas pequenas escolhas do dia. Mas essa percepção só se completa quando você entende que não basta enxergar, é preciso transformar o que você toca. E é exatamente isso que a próxima afirmação vai despertar dentro de você. Um princípio que Salomão usava como chave para prosperar. Frase 4. O que eu toco prospera, porque ajo com sabedoria e propósito. Depois que você aprende a reconhecer oportunidades, algo ainda mais profundo começa a se formar dentro de você. A consciência de que cada passo pode gerar abundância. Essa afirmação desperta exatamente isso. Salomão sempre ensinou que a prosperidade bíblica nasce quando a ação se encontra com a intenção correta. Ao dizer que tudo o que você toca prospera, está declarando que suas decisões, seu trabalho, suas escolhas e até seus relacionamentos podem se transformar em fruto. E se você tivesse vivido sua vida acreditando que nada que você faz dá certo, como seria se essa crença finalmente caísse? Essa frase é uma das mais poderosas, porque une mentalidade de riqueza com responsabilidade espiritual. Nos tempos antigos, agricultores, comerciantes e até mulheres que administravam lares sabiam que a multiplicação vinha do cuidado com o que Deus confiava a eles. Hoje não é diferente. Quando você age com sabedoria milenar, suas atitudes deixam de ser improvisadas e passam a carregar propósito. Quantas vezes você tocou algo valioso, mas não tinha clareza suficiente para multiplicar? Ao declarar essa verdade, você começa a entender que prosperidade não é obra do acaso, mas resultado de alinhamento entre mente, espírito e ação. Salomão tinha o hábito de observar como o diligente prosperava, porque a sabedoria divina estava presente em cada escolha, em cada semeadura, em cada passo. É nesse ponto que a reprogramação mental se torna visível. Você passa a acreditar que tem a capacidade de gerar resultado, e essa crença muda tudo. Imagine viver sabendo que suas mãos carregam propósito. E à medida que essa convicção cresce, você percebe que multiplicar não é apenas sobre dinheiro, mas sobre transformar tudo o que Deus coloca em suas mãos. Porém, existe um segredo que até muitos sábios ignoram. Para multiplicar, é preciso domínio interior. É aqui que a próxima afirmação entra, porque prosperidade não se sustenta sem autodisciplina. Se você realmente quer ver sua vida financeira se fortalecer, precisa aprender a governar seus hábitos, assim como Salomão governava seu reino. Frase 5. Eu domino meus hábitos, e meus hábitos constroem a minha riqueza. Depois de entender que tudo o que você toca pode prosperar, surge um princípio ainda mais profundo, guardado por Salomão como um tesouro raro: o domínio próprio. Ele sabia que multiplicação financeira não nasce apenas do talento, mas da constância, daquilo que você faz repetidamente quando ninguém está olhando. Ao declarar que domina seus hábitos, você assume o papel de construtor da própria prosperidade, alguém que governa a si mesmo antes de governar qualquer recurso. E se você analisasse seus hábitos hoje, eles estão te levando para a riqueza ou para a dívida? Essa afirmação é uma chave espiritual e prática ao mesmo tempo. Nos tempos antigos, as mulheres sábias eram reconhecidas justamente por sua disciplina diária. Acordavam cedo, administravam, planejavam e cuidavam do que Deus colocava em suas mãos. Os homens prudentes faziam o mesmo nos campos e nos negócios. Era a disciplina que separava os prósperos dos negligentes. Hoje, essa mesma verdade se manifesta na forma como você gasta, organiza, trabalha e até como pensa. Quantas vezes um pequeno hábito te empurrou para longe da prosperidade,
sem que você percebesse. Quando você afirma que seus hábitos constroem sua riqueza, passa a enxergar cada ação cotidiana como um tijolo que edifica seu futuro. Isso é a essência da mentalidade próspera. Não esperar milagre onde deveria haver disciplina. Salomão dizia que o sábio ajunta pouco a pouco, revelando que pequenas escolhas acumuladas criam resultados gigantescos. Essa é a verdadeira lei da semeadura aplicada à vida moderna. E se você mudasse apenas um hábito nos próximos 7 dias, o que aconteceria? E enquanto essa consciência cresce dentro de você, percebe que dominar seus hábitos é, na verdade, proteger a própria prosperidade. Porém, existe algo ainda mais profundo e decisivo. Não basta criar bons hábitos. É preciso proteger a mente das sementes erradas, das influências que te desviam e da escassez que tenta se infiltrar em silêncio. É exatamente por isso que a próxima afirmação é tão poderosa, porque ela levanta um muro invisível ao redor do seu espírito, algo que Salomão valorizava mais do que ouro. Frase 6. Hoje nenhuma forma de escassez encontra espaço dentro de mim. Após dominar seus hábitos, surge o momento em que você precisa proteger aquilo que está construindo. Salomão sempre repetia que o maior campo de batalha não está do lado de fora, mas dentro do coração. Ao declarar que nenhuma forma de escassez encontra espaço em você, está levantando uma muralha espiritual ao redor da sua mente, impedindo que pensamentos de medo, dúvida e insuficiência penetrem onde só deveria existir sabedoria divina. E se você percebesse quantas vezes sua mente aceitou a escassez sem questionar, essa afirmação funciona como um escudo invisível, capaz de bloquear pensamentos que roubam prosperidade antes mesmo que ela floresça. Nos tempos antigos, mães e mulheres sábias ensinavam seus filhos a vigiar o coração, pois dali procediam as fontes da vida. Hoje, esse princípio se transforma em reprogramação mental, onde você decide o que entra e o que sai da sua consciência. Quantas sementes ruins alguém plantou em você, e você acreditou como se fossem verdades eternas. Quando você diz que a escassez não encontra espaço, está tomando de volta o governo da própria mente. É como quando Salomão observava homens que eram ricos por dentro, mesmo sem posses, porque carregavam uma mentalidade de riqueza, abundância e confiança em Deus. Essa proteção é essencial para manter a mentalidade próspera viva, porque a verdadeira guerra financeira começa no pensamento antes de se manifestar no bolso. Imagine como sua vida mudaria se nenhum pensamento de medo tivesse poder sobre você. E enquanto essa proteção se estabelece, você percebe que existe uma etapa ainda mais profunda. Quando a mente está protegida, a sabedoria divina tem liberdade para multiplicar tudo o que você carrega. É por isso que a próxima declaração é a mais poderosa de todas, aquela que une propósito, prosperidade e lei da semeadura em uma única verdade. Essa é a frase que transforma a prosperidade em multiplicação real e prepara você para viver como alguém que honra a sabedoria e colhe os frutos desse caminho. Frase 7. Eu honro a sabedoria e por isso a prosperidade me acompanha e se multiplica na minha vida. Quando a mente está protegida da escassez, chega o momento de ativar aquilo que Salomão tratava como o segredo final da prosperidade bíblica: honrar a sabedoria. Essa afirmação é mais do que uma frase matinal. É um pacto interno, uma decisão espiritual que transforma a forma como você lida com o dinheiro, com o tempo e com as oportunidades. Honrar a sabedoria é reconhecer que sua prosperidade não nasce apenas do esforço, mas daquilo que vem do alto. E se essa honra tivesse sido o que faltou nas escolhas que você fez até hoje? Ao declarar que a prosperidade te acompanha e se multiplica, você assume o mesmo princípio que guiava reis e mulheres virtuosas na antiguidade.
A consciência de que multiplicação não acontece por acaso, mas como consequência de um caminho alinhado com a sabedoria divina. Nos Provérbios, Salomão dizia que, com a sabedoria, vêm as riquezas duráveis, mostrando que prosperidade verdadeira nasce da honra. Quantas vezes você buscou prosperar, sem honrar o conselho certo, sem ouvir a voz que te guiava? Essa afirmação é o ponto onde espiritualidade e desenvolvimento pessoal se encontram de forma profunda. Quando você honra a sabedoria, sua mentalidade próspera cresce, seus passos ficam mais firmes e suas decisões passam a produzir frutos em todas as áreas. É como se Deus liberasse clareza sobre cada movimento, cada negócio, cada conversa importante. E quando isso acontece, a multiplicação financeira deixa de ser uma esperança distante e se torna uma consequência natural. Imagine viver sabendo que a prosperidade caminha ao seu lado como uma companheira fiel. E ao internalizar essa última frase, você começa a compreender o motivo de Salomão ter sido lembrado como o homem mais sábio da história. Ele sabia que multiplicação não era mágica, mas uma resposta à honra. E é aqui que sua jornada ganha um novo sentido, porque honrar a sabedoria abre portas para níveis ainda mais profundos de abundância, propósito e legado. E se você descobrisse que existe um próximo passo ainda maior, algo que conecta tudo o que você declarou até agora com o futuro que Deus está preparando para você, agora que você percorreu cada uma dessas 7 afirmações inspiradas na sabedoria de Salomão, algo dentro de você já começou a se mover. Não é apenas sobre repetir palavras, mas sobre permitir que essas palavras se tornem raízes na sua mente, transformando seus pensamentos, suas decisões e a forma como você enxerga o dinheiro. A sabedoria divina sempre esteve disponível. A pergunta é: você estava ouvindo? E é aqui que surge uma reflexão profunda. Você vai continuar acumulando dívidas, medo e confusão? Ou vai começar a acumular sabedoria, clareza e propósito? Quantas escolhas você faz todos os dias, sem mentalidade de rei, guiado apenas pelo impulso, sem perceber que Salomão já havia deixado o caminho pronto? Pense nisso. Quantos conselhos você segue, sem sequer questionar de onde vem? A verdadeira riqueza não está apenas no quanto você ganha, mas no quanto você se torna. Você está vivendo para acumular bens, ou para construir um legado que fala de Deus, de sabedoria ancestral, de escolhas sábias. Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas decisões financeiras, seus hábitos, sua mentalidade? Ele veria alguém crescendo ou alguém repetindo ciclos antigos. E agora que você recebeu essas 7 afirmações poderosas, a decisão está diante de você como um portal aberto: continuar no automático ou despertar para a prosperidade bíblica que começa dentro da mente. Se algo tocou seu coração, então esse é o momento de agir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe comigo pelos próximos segredos da sabedoria de Salomão. Porque se você acredita que a sabedoria da Bíblia é o verdadeiro caminho para prosperar, você não pode perder o próximo vídeo. Agora escreve aqui nos comentários essa declaração: hoje eu escolho prosperar com sabedoria, propósito e fé. Bom, quando você escreve, você não apenas comenta, você ativa isso dentro de você e confirma para o céu que está pronto para viver essa transformação.